Qual é a altura do pé direito aqui, mais ou menos? Deixa eu gritar. Sônia, pé direito. Pé direito dessa casa. Essa tem 4,80 exatamente. Tá. 4,80. Quase 5. Aqui a gente tem a parte do arreamento. Então, como eu estava falando da parte de prataria lá, a gente tem os arreios mais enfeitados, mais trabalhados, com alpaca, cada um com o seu desenho, cada um com o seu modelo, cada um com o seu sistema. São arreios para quem tinha condição. Não era para qualquer um, principalmente a gente pensando no paulista, ter um arreamento enfeitado de alpaca. Se a gente pensar no gaúcho, era mais comum. Sim. Esses xergões eram feitos aqui ou vêm lá do sul? Esses cochoneiros eram muito comuns aqui também, a gente tinha muito carneiro. A parte de cima a gente tem a parte de traia de frente, como a gente fala. É o equipamento todo que a gente precisa usar, uma traia de lombo, o equipamento que vai no lombo, e a traia de frente, o que a gente precisa usar na frente do animal. Então, algumas peças separadas e outros conjuntos de peças. Umas mais enfeitadas, outras com menos enfeites, mas é um conjunto completo. Nessa outra parte, os arreios mais de trabalho, mais do dia a dia. Sem os enfeites, sem as... Esses são todos de mulas. Tudo, sempre a gente trabalha no raciocínio de burro e mula. Assim, tudo que se usava em cavalo também se usava em burro e mula. Mas para as longas viagens o Brasil inteiro usou burro e mula. Sim. Então, a gente não consegue ter essa diferenciação muito grande. Apesar da escada ao fundo, a gente tem algumas chapas de arreio aqui, né, sem colocar nos arreios, só as peças. Aí vem a história da diferenciação da nomenclatura também, porque se no sul do país a gente falar em basto, a gente está falando no que a gente conhece aqui por arreio banana. Se a gente falar num arreio socado, não se vai saber o que é. E na realidade o socado é esse aqui, o arreio, quase o arreio paulista, como a gente fala. O basto mineiro, o basto campeiro, flame, que era uma ferramenta dispensável para qualquer tropa, que é uma faquinha de sangria, né? Ela era muito usada, dessas lâminas, e alguns facões sorocabanos, que são marca da nossa cidade. Esse tipo de facão, esse tipo de empunhadura, que depois acaba, a Lapiana começa a copiar um pouco essa base, mas essa base foi criada por artesãos da região de Sorocaba, por isso esse nome de facão sorocabano. Ela é feita por artesão e depois, em 1900, que ela acaba sendo industrializada. Aqui a gente tem atrás o Sião, que é o arreio feminino, né? Que mulher andava de saia, de vestido, então precisava de um equipamento para que apoiasse o pé esquerdo e a perna direita viesse cruzada aqui em cima. Mulher não monta de lado, mulher monta fazendo 4, né? Sim. Um outro basto mais simples de uso do dia a dia. Ali naquele canto a gente tem os arreios mais do serviço, como eu falo, que é o lombil de doma, que é o que eu costumo usar para as primeiras vezes que eu vou montar, que ele precisa ser algo mais forte, mais rústico, então ele é só um pedaço de madeira enervado, passado o couro por cima, e um outro basto que eu prefiro usar. Eu não gosto de usar com toda pelego e tudo mais, porque eu prefiro ter um pouco mais de contato com o bicho, então eu brinco arreio seco. E nessa outra sala a gente tem os arreios de carga, né? A tropa de carga, basicamente. Então a gente tem um cargueiro de tropa, que está com peiteira de guia, que está com ligal, que está com um par de canastra, que é aquelas caixas que nós vimos na frente lá. E esse cargueiro ele podia ser colocado com 2 jacás, com 2 balaios, podia ser colocado com 2 bruacas, igual ele está aqui, com 2 sacos, com 2 feixes de lenha, com 2 qualquer coisa. Então, sempre aos pares, dividindo o peso de cada lado.
Para o serviço do dia a dia, para uma viagem curta, como a gente fala, não tinha necessidade nenhuma de ter legal, de ter toda a coisa por cima. Para uma viagem comprida, a gente precisava estar arriado. Um par de trançador, que isso aí era serviço, né? Para derrubar a árvore, para lavrar a árvore, então para tirar tábua, para tirar viga e tudo mais, era por isso que se fazia. E como a gente brinca, uma simulação de pouso. Não precisa mais que isso, pelego, um arreio e um fogo, está feito. Como a gente sempre fala, esse tropeiro era alguém simples e humilde além de tudo. Então ele não era o ricaço. Muito bem. Aí na parte de cima a gente tem um sótão, mas ele está vazio, tá? Esse sótão muita gente se confunde e fala em relação a escravo e tudo mais. A gente precisa lembrar que aqui era uma propriedade de 300 por 600 braças, um sítiozinho pequeno. Então a gente não tinha senzala, não tinha nada, e lá funciona só como um armário de cozinha. Esse cômodo aqui era a cozinha. Sim. E essa parede, ela foi colocada nos anos de 1800. Ela não existia, as cozinhas eram abertas, né? Então esse cômodo, ele não tinha essa parede. Na rua? Pra cá, nessa propriedade hoje, pra cá ela já não tem mais nada, né? Então a gente tem esse espaço onde a gente está vendo mais limpo, que é o espaço que a gente tem de área útil desse local. E pra lá a parte de reserva. Então a gente tem uma reserva grande, um espaço de área útil mais reduzido e a casa que é o patrimônio maior que a gente tem. Tem alguns animais aqui também, né? Eu tenho a minha tropa, a propriedade do lado é minha, né? Daí no caso, hoje o jumento tá aí, eu trouxe ele da cocheira, deixei ele um pouquinho tomar um sol aí. Lembrando que burro e mula é filho de jumento com égua. Então esse é o jumento pega, é reprodutor da minha tropa. O resto da tropa hoje está alongada para o pasto. A gente tem aí 20 animais que a gente sempre deixa aqui, para que, principalmente para as crianças, quando a gente vai fazer palestra, vai fazer as coisas, para que saiba o que é um burro ou uma mula, né? Não adianta porque vai achar que é um cavalo. Então a gente precisa mostrar que bicho é esse. No caso, a mula que está engatada lá, ela que trabalha mais para os outros. Eu estava indo cortar capim, então por isso que ela está engatada. Sim. Porque é a mula de serviço. E daí as mulas de montaria, elas estão pro pasto hoje. Só vou fotografar a frente da casa ali. Tem bastante visitação de alunos aqui? Tem bastante. Graças a Deus tem sim. Essa casa ela foi restaurada de 79 a 81. Isso. Certo. Aí pertence ao município de Sorocaba, né? Pertence ao município de Sorocaba. Esse espaço onde a gente está aqui dentro, todo ele é